Boa noite, irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão. Peço para que os irmãos me dêem o ok para que eu possa começar então a nossa programação de hoje. Temos então o ok, vamos iniciar. Vou lembrar os irmãos então que os irmãos possam estar colocando quem recebeu, quem está assistindo então com vocês aí. Peço que os visitantes, aqueles que não são membros também, que possam estar colocando também, para que possamos fazer referência aos mesmos depois do nosso tempo de oração. E peço também que os irmãos possam estar colocando os pedidos de oração, para que naquele tempo de oração possamos estar orando então uns pelos outros. Vamos iniciar com o nosso tempo de cânticos, né? Hoje, nosso tempo de cânticos será dito de acordo para lermos a Bíblia, de acordo com a mensagem. Vamos começar com o número 137 do cantor cristão, O Pão da Vida. 137, O Pão da Vida. Enquanto Salvador teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver. Da mera letra leio a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Na vida pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. E o próximo hino, A Lei do Senhor. A Lei do Senhor. Nosso próximo hino. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro
doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E o nosso próximo hino, Minha Bíblia Vou Ler. Minha Bíblia Vou Ler. Minha Bíblia vou ler, pois eu quero saber o que Deus tem para me dizer. Ele fez terra e céu, de belezas encheu, para um pecador como eu. Livro de amor, livro do meu Senhor, quero ler e amá-lo, livro cheio de amor. Vamos agora então passar para a mensagem. Peço então que você possa estar pegando sua Bíblia, possa se preparando, tirando qualquer empecilho. E também está sendo passado também essa gravação pela primeira vez, tanto no Facebook como no YouTube. Então aquele que quiser ver no Facebook também está sendo passado no Facebook do Micael. Então vamos começar a nossa mensagem. E também lembro que vamos fazer os pedidos, que logo mais estaremos orando. Vamos ouvir então agora a mensagem. O nosso tema hoje à noite é os benefícios de lermos a Bíblia. Vamos para Salmo 119, nós leremos inicialmente do verso 1 ao verso 4. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor porque nós temos o auxílio do Senhor constantemente. Também nós temos a Tua Palavra e sabemos que temos o dever de lê-la, de meditar nela e, acima de tudo, praticá-la, para que as nossas vidas sejam como o texto que acabamos de ler, vidas irrepreensíveis, vidas que mostram temor e andam nos Teus caminhos. Nós queremos, ó Deus, pedir por esta meditação que o Senhor nos auxilie, pois muito precisamos do auxílio e da graça do Senhor. Pedimos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, os benefícios de lermos a Bíblia. Passar tempo lendo diariamente a Bíblia, nós sabemos, não é tempo perdido, mas é um investimento para a nossa vida pessoal e espiritual. Nós temos que lembrar disso. Nós não estamos perdendo tempo. Não é tempo jogado fora. Não é como o pessoal diz, conversa fiada, o tempo lançado ao vento. Não, é investimento. Nós temos que lembrar disso. De fato, é por causa dos benefícios, bênçãos e promessas que a Bíblia
apresenta que a Bíblia então foi o primeiro livro a ser impresso, isso em 1445. E ao mesmo tempo é o livro mais vendido do mundo. Todo mundo reconhece o valor da Bíblia, os seus benefícios, o proveito de termos uma Bíblia e, acima de tudo, lermos. Então, qual é esse proveito de lermos a Bíblia? Hoje à noite nós vamos considerar então alguns benefícios da leitura das Escrituras. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. Nós temos logo aí no versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Observe bem o versículo. Guardo no coração. É a ideia de observar. É a ideia de depositar ou armazenar no nosso coração. E qual o propósito disso? Para não pecar contra ti. Certamente, irmãos, nós podemos afirmar que quanto mais guardarmos os seus ensinamentos em nosso íntimo, em nosso coração, mais então a Bíblia nos protegerá da tentação e do pecado. Mas ela precisa ser observada, e isso, na verdade, em cada aspecto da nossa vida. E quando fizermos isso, então a nossa vida vai ser mais pura, mais santa, mais de acordo com a vontade de Deus. Aquele versículo já foi destacado, não é? Para não pecarmos contra Deus. Mas observe igualmente o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o, ou seja, observando o seu caminho segundo a tua palavra. Observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. É bem claro, não é? Então, se nós queremos vidas santas, nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos nos envolver com ela. Por outro lado, quando a leitura da Bíblia é negligenciada, ou ela é tratada como um livro qualquer, então nós corremos risco espiritual. Sim, nós corremos risco. Nós estamos, na verdade, a ponto de cair no pecado, na tentação, e assim desonrar e desagradar o nome de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, nos diz o texto. Isso nos faz lembrar a declaração que um certo homem de Deus no passado disse o seguinte, segurando a Bíblia, dizendo: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Exatamente isso, irmãos. Ou a Bíblia vai ser um incentivo, uma proteção contra o pecado, ou se nós deixarmos a Bíblia de lado, o pecado vai nos deixar cada vez mais longe da própria Bíblia, da palavra de Deus, dos conselhos de Deus. Então aí nós temos, portanto, um primeiro benefício, e é um grande benefício. A Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. Mas nós queremos destacar um segundo benefício já no versículo 50. A Bíblia nos ajuda, aliás, a Bíblia nos conforta nas horas difíceis. A Bíblia nos conforta nas horas difíceis. Verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Veja que o salmista aí fala de angústia. Nós sabemos que passamos por dias difíceis, dias de dor, de desânimo, problemas, crises, tribulações, provações, tentações, doenças, mortes, nós sabemos. Esses dias não só nós passamos, mas também vão chegar. E qual vai ser a proteção, o escudo que nós vamos usar então para resolver este problema, para tratar dessas questões? Nessas horas nós vamos precisar da Bíblia. Nessas horas as histórias e as promessas da Bíblia serão usadas por Deus para trazer para nós grande consolo. Veja o que o salmista disse: o que me consola ou conforta, não é? Na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Nesses dias de tribulação e angústia, nós vamos encontrar então consolo por meio da Bíblia. Nós vamos encontrar alívio, ânimo. Nós vamos nas Escrituras encontrar novas forças para enfrentarmos a angústia e tudo mais. Sim, dias de angústia o cristão também passa.
são aqueles dias de crise e dificuldade. Talvez tudo isso causado por muitos motivos, muitos fatores. Mas ainda assim, nós precisamos ler a Bíblia. Por isso, não deixe de ler e meditar na palavra do Senhor. Do contrário, o conforto divino também não virá. E é importante entendermos isto. Veja aí o versículo 92, como o salmista trata deste assunto. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Se não fosse a palavra de Deus, diz o salmista, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Sim, nós ficamos angustiados. E o local onde nós devemos procurar esse auxílio, esse conforto, esse consolo, esse apoio, esse encorajamento, é na palavra de Deus. Por isso o salmista diz, se não fosse a palavra de Deus, a tua palavra, como diz ali, a tua lei, o teu mandamento, as tuas instruções, as tuas ordens, as tuas promessas, se não fossem essas coisas, eu já teria perecido. Nós sabemos que é isso que na verdade acontece com muita gente. Nós sabemos que passamos por dias difíceis e todos passam. Nós que estamos em Cristo passamos, e lembra que Cristo disse, no mundo tereis aflições. Vamos passar por esses dias, mas o mundo sem Cristo também passa. E nós sabemos que passa horrores, passa dias de grande crise, dias de dar dó, na verdade, dá dó. Vem o sofrimento e as pessoas entram em desespero. Não encontram luz para lugar nenhum, não encontram uma saída, não encontram conforto, não encontram paz. E algumas dessas pessoas, na verdade até muitas pessoas, no mundo todo, todos os dias na verdade, vão para o suicídio. Como elas não têm paz no seu coração, como elas não têm respostas para a sua dor e para o seu sofrimento, acreditam que cometendo suicídio, então vai aliviar tudo, vai trazer paz, vai acabar com o sofrimento. Mas nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina, não é? O sofrimento só vai aumentar, e aumentar eternamente. É o que a Bíblia diz em outros lugares. O salmista, conforme nós vimos ali no verso 50, diz, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica, me dá vida, ânimo, vigor. Graças a Deus por isso. Então, por que lermos a palavra de Deus? E qual é o benefício? A Bíblia nos conforta nas horas difíceis, nos dias de dor e sofrimento. Eu quero já passar rapidamente para um terceiro benefício. E desta feita leremos o versículo 105 deste Salmo 119. A Bíblia nos guia no caminho a seguir. Olha o versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para que serve a luz? Não é exatamente para desfazer a escuridão? Para deixar o ambiente iluminado e mostrar os possíveis perigos? É isso para que serve a luz. É por isso que exatamente agora você está em casa com as luzes acesas, ou do seu quarto, ou da sala, ou quem sabe de outro ambiente. Nós precisamos da luz. Senão nós vamos tropeçar, nós vamos talvez acertar a perna em algum lugar onde não deveríamos, nós vamos pisar onde nós não deveríamos. E sabe, isso me faz lembrar e me faz compreender que em relação às pessoas que dirigem seus automóveis, seus veículos, não é? Principalmente quando nós vamos para um local, uma cidade, ou talvez até uma zona rural, ou um local onde há escuridão, nós ligamos os faróis. Por quê? Porque pode ter uma lombada um pouco adiante, pode ter um buraco, pode ter um animal atravessando a rua, ou quem sabe até esteja no meio da rua, ou quem sabe uma pessoa mesmo andando por ali e sem perceber. Então nós temos que ligar os faróis do nosso carro, não é? E fazemos isso por quê? Porque nós queremos a claridade, nós queremos
nos livrar de perigos, de situações difíceis. E a palavra de Deus nos foi dada exatamente para isso. A Bíblia também tem esta função. Ela serve para dissipar as trevas da dúvida, da incerteza, do erro. E ao mesmo tempo expõe o que agrada a Deus ou o que desagrada a Deus. A Bíblia desfaz as nossas trevas pessoais. E sempre precisamos lembrar disso. Olha o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Desse modo, então, Deus nos deu a sua palavra para nos orientar, para orientar as nossas vidas confusas neste mundo, complicadas, difíceis. Deus nos deu a sua palavra para isso, também para nos mostrar o que é certo e o que é errado, bem como apontar a sua santa e perfeita vontade. Certamente uma pergunta que você já deve ter feito alguma vez na vida, ou quem sabe até esteja fazendo nesses dias, hoje, é a seguinte: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Ele quer que eu faça? Qual é a decisão que Deus quer que eu tome? Olha, muitas dessas perguntas e muitas outras são respondidas na própria palavra de Deus. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada e é luz, ou seja, ilumina, clareia, dissipa as trevas, sejam elas quais forem, mostrando assim exatamente o que Deus quer para as nossas vidas. Também na semana passada, nós encerramos aquele estudo que falou sobre como Jesus nos ensinou a orar, e toda a Bíblia nos ensina a orar. Então, juntamente com a leitura da Bíblia, a oração, a dependência, a busca de Deus, sabendo que o Senhor vai nos ajudar, de alguma maneira, Ele vai nos guiar. E é bom lembrar sempre que a vontade de Deus sempre estará em harmonia com a palavra de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se você estiver sendo guiado, orientado, inclinado para fazer alguma coisa que você sabe que a Bíblia já diz não, que a Bíblia condena ou desaprova, então essa não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a minha. A vontade de Deus sempre vai se harmonizar com a palavra de Deus. Então nós temos que ler a Bíblia, nós temos que meditar. Lembra daquele texto lá de Josué que nós inclusive pregamos algum tempo atrás? Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ali fala que nós precisamos meditar, dentre outras coisas, mas também praticar. Então nós temos que conhecer a Bíblia. Como é que nós vamos meditar na Bíblia se nós não a conhecemos, se nós não lemos, se nós não folheamos, se nós não vamos em busca, nós não vamos ter esse conhecimento? Mas também eu quero mencionar um quarto benefício de lermos a Bíblia. A Bíblia nos enche de paz verdadeira. Continuemos aí no Salmo 119, indo agora para o versículo 165. Diz esse versículo: grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Grande paz, ou a corrigida diz, muita paz, tem os que amam a tua lei. O que significa paz? Significa tranquilidade da alma. Apesar das agitações, das aflições, inquietações, perturbações da vida, apesar dos conflitos no mundo, ainda assim nós podemos ter paz pessoal, paz espiritual. Alguns anos atrás, quando eu pastoreava uma igreja no estado de São Paulo, aliás, na capital, havia uma senhora, membro da nossa igreja, uma senhora de bastante idade já. E ela morava em determinado local, seja numa casa, em que o bairro, ou a vila, era algo assim muito perigoso. Muitas vezes ela dizia que durante a noite ela ouvia passos em cima da casa,
ou às vezes até no terreno. E uma certa vez nós fomos visitá-la e ela compartilhou isso, e eu lembrei para ela de Atos capítulo 12, onde fala de Pedro. Pedro foi preso. Aliás, só lembrando um pouco antes, Tiago já havia sido morto, Pedro estava preso. E diz lá o texto, no capítulo 12, que Herodes estava esperando o dia próximo para então apresentar Pedro, para que ele fosse então morto, assim como tinha sido Tiago. Mas uma coisa interessante que mostra ali no texto, que simplesmente Pedro foi dormir e estava dormindo tranquilamente, profundamente. Ou seja, ele não estava preocupado. E essa é uma situação difícil para nós, não é? Saber que no dia seguinte possivelmente vamos ser mortos. Eu acredito que você e eu estaríamos muito preocupados, ansiosos. Talvez nós nem dormíssemos. Mas simplesmente Pedro, a Bíblia diz que ele estava dormindo, e o anjo, quando chegou para livrá-lo daquela prisão, precisou acordá-lo. E eu compartilhei isso com aquela irmã, eu até lembro o nome dela aqui, irmã Sidronília, era o nome dela. Certamente agora já é falecida, porque ela já era muito de idade naquela época. Mas o fato, irmãos, é que a Bíblia nos diz que ela mesma, como diz ali no texto lido, que a grande paz tem os que amam a tua lei. A Bíblia dá essa paz, porque fala do Deus da paz, porque fala do príncipe da paz, porque fala daquele Deus que quer trazer ao nosso coração uma tranquilidade que nada neste mundo pode dar. Mas é bom lembrarmos também que o mesmo versículo 165 nos diz esta verdade, que essa paz é para os que amam a tua lei, ou seja, para todos os que creem nas Escrituras e seguem as suas instruções, os seus conselhos, as suas advertências, os seus caminhos. Nós precisamos lembrar sempre desse fato. Deus dá paz àqueles que já pertencem ao Senhor. E Deus usa a sua palavra para nos encorajar, incentivar. Ele vai fazer isso, ele vai nos encher de paz, quanto mais nós lemos a Bíblia. Grande paz, diz o texto, tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Mas em quinto lugar, irmãos, um quinto benefício que eu quero destacar nesta mensagem é que a Bíblia nos oferece belíssimos conselhos. Vamos voltar ao versículo 24, talvez uma ou duas páginas na sua Bíblia. Nós leremos o versículo 24, que diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Que versículo bonito, não é? Com efeito, os teus testemunhos são os meus conselheiros. O que são conselhos? São instruções, admoestações, exortações. São palavras de encorajamento, bem como, às vezes, palavras de avisos, de advertência. Sim, a Bíblia não apenas oferece promessas e boas palavras de conforto e consolo, mas também porque Deus quer que nós sejamos pessoas melhores, porque Deus quer nos corrigir, porque Deus quer que nós venhamos também a tomar os passos devidos para corrigir as nossas vidas. Ele vai nos dar avisos. Ele vai usar de palavras de advertência para conosco. Essas são maneiras como o Senhor Deus vai usar, e Ele usa a sua palavra. Então, na Bíblia nós vamos encontrar, sim, bons conselhos, mas também vamos encontrar advertências. E isso é muito claro em toda a Bíblia. Por isso é que nós temos que ler a Bíblia toda, para nós não nos concentrarmos apenas em uma coisa e esquecermos da outra coisa. E porque os conselhos da Bíblia procedem de Deus, então neles nós podemos encontrar prazer, satisfação pessoal. Nós podemos encontrar o caminho para a felicidade verdadeira. Nesse mesmo versículo 24,
Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, o contentamento, a satisfação da alma. São os meus conselheiros. A Bíblia faz isso. A Bíblia nos aconselha e às vezes até com palavras de advertência. Nós vamos ser abençoados. E Deus quer o nosso melhor. Por que que um pai tem que corrigir um filho? Porque quer que o filho abandone o erro. Porque Deus nos deu a sua palavra. Sim, para nos confortar, nos consolar, mas também para nos advertir. Deus usa tudo isso e Deus usa esses conselhos belíssimos para que cada vez nós estejamos mais perto dele, conhecendo a sua vontade, cumprindo a sua palavra e assim vivendo de uma maneira agradável na presença do Senhor. Aqui nesse ponto eu quero fazer uma pergunta e quero que você pense com seriedade. Por que existem tantos crentes desviados? Você já pensou? Pensa aí numa resposta nesse momento. Se você estivesse aqui junto comigo, qual resposta você daria? Existem crentes desviados por causa disso. Ora, com certeza, uma das respostas, talvez até tenha sido você que tenha dado, é que muitos que estavam andando com o Senhor antes deixaram de seguir os conselhos de Deus. Exatamente. Deus estava dizendo, olha, não faça isso, porque isso é errado, isso me desagrada. E simplesmente a pessoa deu de ombros, não é? Virou as costas. Não se importou mais. Preferiu andar longe dos caminhos da casa paterna, como aquele filho pródigo, abandonando os conselhos, abandonando a comunhão com o Pai Celestial, abandonando as outras pessoas da família, indo para longe, porque talvez a pessoa simplesmente acha que pode encontrar um caminho melhor estando longe. Não vai encontrar. Se a pessoa se afasta de Deus procurando felicidade pessoal, vai encontrar ruína, destruição, miséria, desgraça. É isso que a pessoa vai encontrar. É perto de Deus e da palavra de Deus, seguindo os conselhos da palavra, que nós vamos encontrar paz, felicidade. Nós vamos encontrar as coisas boas que agradam a Deus. Porque a Bíblia é um livro de conselhos, belíssimos conselhos para nós, onde Deus fala ao nosso coração. E por último, irmãos, eu quero mencionar nesta noite um sexto benefício de lermos a Bíblia. Nós não lemos apenas por ler. Ou seja, eu simplesmente vou ler a Bíblia, porque me disseram que eu devo ler. E talvez alguns façam isso, aí leiam como um jornal, um gibi, uma revista, apenas mais um livro para ler. Não, nós vamos em busca de ler a Bíblia e abrimos a palavra de Deus, porque a Bíblia nos dá entendimento espiritual. Versículo 130 desse Salmo 119. Versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A corrigida vai dizer mais ou menos assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Exatamente isso, a palavra de Deus nos dá esclarecimento, nos dá luz. Lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Exatamente, a palavra de Deus faz isso. Nos dá luz, nos dá esclarecimento, nos deixa não na escuridão, mas na claridade. Nós assim então podemos receber entendimento, como diz o texto. A palavra de Deus não apenas enche os nossos corações de ensinamentos e conselhos preciosos, mas igualmente nos dá sabedoria. A Bíblia nos foi dada para nós termos sabedoria. Não a sabedoria do mundo, que hoje é uma coisa, amanhã é totalmente diferente. A sabedoria de Deus, ou seja, como Deus quer que nós vivamos neste mundo, dentro da sua vontade, dos seus princípios. Então, temos que ler a Bíblia, temos que meditar nos seus ensinos. E sabe um livro muito, muito bom que nos ensina a sabedoria e cujo tema principal é sabedoria? O livro de Provérbios. Exatamente ali.
Desde o capítulo 1, os primeiros versículos, nós vamos encontrar que ali está falando exatamente sobre sabedoria, prudência, entendimento, bom siso e assim por diante. E todo o livro vai tratar deste assunto. Então leia o livro de Provérbios. Eu não estou dizendo aqui leia somente o livro de Provérbios. Não estou dizendo isso. Leia a Bíblia toda. Mas pensa um pouquinho. E como Provérbios tem 31 capítulos, algumas pessoas têm feito assim. Leem um capítulo por dia. E com certeza vão encontrar grande sabedoria no livro de Provérbios. Agora, voltando ao nosso versículo, mesmo uma pessoa mais simples é capaz de obter grande entendimento. Veja ali o versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quem são os simples? Evidente que são as pessoas humildes. São as pessoas que estão buscando a Deus, reconhecendo que precisam de Deus para viver e tomar decisões sábias. Diz que Deus vai guiar, Deus vai orientar, Deus vai dar entendimento. Nós encontramos tantas vezes pessoas que muitas vezes nem sabem ler, nem sabem escrever, mas quando ouvem a Bíblia, são capazes de entender as Escrituras. Têm um conhecimento e um entendimento muito melhor do que muitos deste mundo, que são doutores, que são pessoas diplomadas e que acham que sabem tanto. Podem saber sobre este mundo, mas sobre Deus não sabem nada. Irmãos, a pessoa mais simples é capaz de obter grande entendimento da salvação, do perdão de Deus, conhecimento do céu, conhecimento da própria Bíblia, conhecimento da eternidade. Sim, e quando nós lemos a Bíblia, nós temos esse entendimento que muitos não têm. Você lembra de Nicodemos? Sim. Lá em João capítulo 3, ali diz que ele era um dos principais dos judeus, diz também que ele era mestre em Israel, mas ele não entendia as questões espirituais. Ele não entendia. Ele era um homem, era um grande homem, mas sem conhecimento verdadeiro de Deus, sem conhecimento espiritual. A pessoa precisa conhecer a Deus para poder conhecer realmente a palavra de Deus. É isso também que nós destacamos quando nós pensamos na pessoa incrédula, como era Nicodemos inicialmente. O incrédulo pode ter tantas coisas, conhecer tantas coisas, mas normalmente não entende as coisas de Deus. E quando nós lemos lá em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz que o homem natural, ou seja, aquele que ainda não se converteu, é exatamente a pessoa como nasceu, sem passar por uma transformação de vida, pela salvação da sua alma. Ali diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Exatamente isso, não aceita e não entende. Não tem um conhecimento verdadeiro das Escrituras. Mas a pessoa que é um convertido, o salvo, essa pessoa normalmente tem. E quanto mais ler a Bíblia, mais entendimento espiritual terá. Quanto mais meditar, quanto mais procurar respostas na Bíblia, mais entendimento terá. Quanto mais humilde for na presença de Deus, dizendo: Senhor, me ajude a entender. Eu preciso do auxílio do Senhor, o auxílio do alto. O Senhor vai ajudar. O nosso texto diz que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E sabe por que nós podemos entender? Porque o próprio Espírito Santo explica a Bíblia a todos aqueles que já pertencem ao Deus da Bíblia. Vou repetir. O Espírito Santo explica a Bíblia a todos os que já creem e pertencem ao Deus da Bíblia. Você já pertence ao Deus da Bíblia? Você já crê nele? Quando isso acontecer de verdade, então você vai começar a entender as Escrituras. Você vai ter esse benefício na sua vida de ter entendimento espiritual. Então, irmãos, ao término desta mensagem,
como nós vimos, há grandes benefícios em ler a Bíblia Sagrada. O primeiro benefício que destacamos é que a Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. A Bíblia nos foi dada para esse propósito. E quanto mais nós lermos e levarmos a sério os seus ensinamentos, mais nós vamos vencer a tentação e o pecado. A Bíblia também nos conforta nas horas difíceis. Dias de angústia, de dor, não é? Chegarão. E lendo a Bíblia, meditando e confiando nas suas verdades e promessas, nós vamos receber conforto. A Bíblia, igualmente, em terceiro lugar, nos guia no caminho a seguir. Qual é o caminho que Deus quer para a minha vida, para a sua vida? Quais decisões que eu preciso tomar? O que eu devo fazer amanhã, nos dias próximos, ou quem sabe até diante de um problema, uma necessidade, um conflito? Vai para a Bíblia. A resposta está ali. Leia, peça a direção de Deus e Ele vai lhe guiar. Em quarto lugar, a Bíblia nos enche de paz verdadeira, nós já vimos. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas Jesus nos dá através do seu Espírito, através da leitura da Bíblia. Ela também nos oferece belíssimos conselhos. Sim, os conselhos da Bíblia sempre são bons, são belos, são preciosos, porque são os conselhos do próprio Deus. Não são conselhos de homens falhos. São os conselhos do Deus eterno, o Deus amoroso, poderoso. E por último, destacamos que a Bíblia nos dá entendimento espiritual. Então nós temos que pedir ao Senhor, me ajude, Senhor, a entender a Tua palavra. E quanto mais nós entendermos, mais realmente nós vamos poder seguir no caminho do Senhor como Ele quer que façamos. Porém, irmãos, para desfrutarmos desses poderosos benefícios, nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que meditar nos textos, na palavra lida. Nós temos que examinar a Bíblia, ou seja, estudar, investigar. Talvez você lê um versículo, ou quem sabe uma palavra, e você ficou na dúvida aí. O que será que isso quer dizer? Pede a direção de Deus. E se você não conseguir uma resposta que esteja em harmonia com toda a Bíblia, você pode entrar em contato comigo, com o pastor Micael, ou com outra pessoa que realmente tem estudado e verificado as Escrituras. Mas faça isso, não fique na dúvida, busque. Então temos que fazer tudo isso, ler, meditar e estudar a Bíblia, mas temos que fazer com atitudes espirituais. Nós temos que fazer isso com aquelas atitudes corretas que agradam e glorificam o Senhor. Nós não podemos ler a Bíblia, como dissemos há pouco, como se fosse um livro qualquer. Uma revista, um jornal, em que as pessoas simplesmente vão folheando, passando, talvez dando uma olhadinha aqui, outra acolá, como se estivesse catando alguma coisa. Não, nós temos que ler a história toda. Então, se você vai ler um capítulo da Bíblia, leia desde o primeiro versículo até o último. Você vai ter uma compreensão muito melhor do que apenas fazer como alguém uma certa vez estava mencionando, que alguém estava procurando a vontade de Deus. Então a pessoa fechou a Bíblia e abriu em algum lugar e pôs o dedo em algum lugar. E achou estranho porque colocou o dedo exatamente entre o Velho e o Novo Testamento naquela página em branco. Então a pessoa concluiu, Deus não tem nada para me dizer hoje. É estranho, né? Essa maneira de tentar descobrir a vontade de Deus é muito estranho. Aí a pessoa pensou, não, será que é isso mesmo? Eu vou tentar de novo. Aí fechou a Bíblia e abriu em algum lugar, onde naquele lugar dizia assim, e Judas foi se enforcar. Aí a pessoa ficou com medo. Será que Deus quer que eu me enforque, saia daqui e cometa suicídio? Não, eu não sei se é essa a vontade de Deus. Então a pessoa fechou de novo e abriu e colocou o dedo em algum lugar que dizia, o que tens que fazer, faze depressa. Irmãos, essa não é a maneira de nós sabermos a vontade de Deus. Pegue um livro, seja Provérbios, seja Salmos, como esse texto que estamos lendo, não é? Ou qualquer outro livro da Bíblia. Comece a ler desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, e vá lendo um versículo após o outro, um capítulo após o outro, até terminar o livro. E depois que terminar este livro, faça a mesma coisa, siga o mesmo procedimento,
com o próximo livro, e assim até você concluir a Bíblia toda. Desse modo, então, nós vamos tirar proveitos espirituais, senão nós não vamos tirar. Nós queremos benefícios da Bíblia nas nossas vidas, mas se nós formos negligentes, ou apressados, ou até ingênuos, nós não teremos benefício na nossa vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta final. Você já assumiu o compromisso de ler a Bíblia toda? E de ler a Bíblia todos os dias? Se você não assumiu esse compromisso, assuma. Na presença de Deus, daqui a pouco, quando nós formos orar, você pode falar com Deus: Senhor, me ajude, eu quero ler a Bíblia, eu vou fazer o propósito. Graças a Deus, alguns irmãos da nossa igreja, aqui na igreja em Osternac, Igreja Batista da Fé em Cristo, alguns irmãos já tomaram essa decisão. E todos os anos têm lido a Bíblia toda. E isso é muito bom. É muito importante que realmente nós façamos isso. Se você não fez isso, comece hoje. Eu tenho certeza que Deus espera isso para você. Deus espera isso de mim. Os benefícios de lermos a Bíblia. Esses não são os únicos. Com certeza há muitos outros. E nós precisamos então ler a Bíblia para então recebermos esses benefícios e termos esses benefícios em nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento. Pai Celestial, como é bom estarmos na Tua presença, como é bom podermos ler a Tua palavra, como é bom, ó Deus, termos a Tua palavra na nossa língua, no nosso idioma, não no hebraico, não no aramaico, como existem alguns textos, não no grego, mas na nossa língua portuguesa, a língua que nós compreendemos, a língua que nós falamos todos os dias. E precisamos, ó Deus, agradecer por aqueles homens que têm trabalhado em todos esses séculos para tornar possível essa realidade para nós. Nós podemos hoje ter não apenas a Bíblia na nossa língua, mas também Bíblias de estudos, comentários, enciclopédias bíblicas e tantos recursos que nós podemos usar para nós podermos aprender. Nós te bendizemos, ó Pai. Nos ajude para que cada dia nós venhamos realmente assumir um compromisso de ler a Tua palavra e fazermos isso todos os dias e todos os anos, enquanto estivermos na face da terra. Nós te bendizemos porque o Senhor é bondoso para conosco, misericordioso, o Senhor é fiel. Agradecemos por essa noite. Nos abençoe, nos ajude e também, ó Deus, responda às nossas orações. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Voltamos então, né? Vamos continuar nosso culto depois da pregação. Agora nós vamos ter uma leitura de uma carta do missionário Bruno. Ele nos mandou essa carta para o pastor Valdir. Eu vou estar lendo e depois então eu vou estar passando para aquele tempo de oração. Curitiba, 10 de junho de 2020. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Amados irmãos, agradeço primeiramente a Deus pela forma como Ele tem conduzido cada passo do Ministério Rocha Eterna. Mesmo diante de tantas restrições, temos feito grande avanço no que tange aos nossos projetos. Motivo pelo qual encaminho essa carta é para compartilhar com os irmãos algo muito específico. Há alguns meses encaminhei um relatório falando sobre o Instituto Bíblico Prisional e pedindo oração para que o nosso projeto, encaminhado para o DEPEN, fosse aprovado pelo diretor-geral e pela diretora de tratamento penal, a fim de que pudéssemos trabalhar em parceria, dando assim maior credibilidade para nossos cursos e a chancela do DEPEN em nossos certificados. Pois bem, na semana passada recebi a ligação tão esperada. A doutora Irecilze, diretora do tratamento penal, me ligou. A surpresa foi grande.
pois atualmente ela está em fase de transição para outro departamento e havia encaminhado o caso para sua antiga assistente, para que sua antiga assistente pudesse conduzir mais, mas a alegria foi grande ao receber a notícia. Pastor, disse ela, sei que deveria esperar você receber a notícia oficialmente pelo DPEM, mas sabia que você ia ficar tão feliz em saber que eu mesmo decidi ligar. O projeto do Ministério Rocha Eterna foi aprovado. O diretor do DPEM assinou hoje e eu precisava contar. Irecilze foi grandemente usada por Deus para que tudo isso fosse efetivado. Foi ela quem deu os primeiros passos com a gente a fim de alinhar cada detalhe, ajustar cada critério. Aliás, ela estava acompanhando desde o início de 2019. Foram horas e horas de trabalho árduo para colocar nosso instituto nos moldes do DPEM. Mas Deus honrou o esforço de todos aqueles que contribuíram. Hoje, o Instituto Bíblico Prisional da Missão Rocha Eterna é um dos poucos que possui essa parceria. Sendo assim, nossos certificados valerão remissão para os presos que concluírem. Continue em oração. Essa parceria durará nosso trabalho. Ainda estou lidando com os próximos módulos, correção, adaptação, formatação, etc. E ainda temos muito a fazer. Agradeço de coração àqueles que participam do Ministério Rocha Eterna, seja em oração, seja com contribuições. Volto a repetir, sem qualquer medo de que isto vire um jargão. Vocês fazem parte deste ministério. Sei que vossas contribuições exigem esforço e sacrifício, mas oro para que o Senhor vos recompense. Que Deus abençoe. Amém. Temos então uma resposta de oração nesse instituto do nosso missionário Bruno, ali na prisão. Vamos passar agora para os nossos pedidos de oração. Temos aqui então os pedidos do boletim, né? Tá vendo aí membros, famílias, congregados, novos convertidos, departamentos, irmãos fracos na fé. Tem os missionários, tem também ali o seminário e lembrando também no tempo da igreja já tem uma plataforma para ser feita, certo? Temos também alguns pedidos que foram enviados para os irmãos. Então o pastor Valdir enviou um agradecimento pela memória do pastor Wellington, né? Também a família do pastor Romilson. Orar pela família, que ontem o pastor Romilson faleceu de Covid. Vamos orar pela família então. Sobrinhos do pastor Edilin, que estão com Covid-19, vamos orar pela saúde deles. Vamos orar pela saúde emocional da senhora Marli. Vamos orar também pela saúde da nossa irmã Maria Aparecida. Temos mais um pouco de pedidos. Vamos orar pelo pastor Josimar, né? A saúde dele, está com o coração crescendo. Vamos orar pela compra de um terreno para a igreja Palavra da Verdade, do pastor Mateus, nós já conhecemos ali, vamos orar por eles também. Então a MNE pede pela oração pelo Alan, pelo Guilherme e pelo Breno. Eles estão com Covid, orar pela saúde deles. Orar também pelas aulas teóricas e curso que vão começar. Então a MNE. Tem também os pedidos que os irmãos fizeram agora, aqui durante o culto no chat. A irmã Edileuza pede oração pela cunhada Silvana, que está com Covid. A irmã Neuza de Almeida pede oração pela amiga Tamara, saúde também. A irmã Maria Chicão pede oração pela sua saúde e por emprego para Zane. O irmão Slir pede oração pela venda da casa e direção dos negócios. E agradece pela recuperação da saúde e pelas boas vendas. Vamos então agora ter aquele tempo de oração, certo? Eu vou estar passando os pedidos, esses que estão já passando aí. Eu vou dar aquele tempo de oração e logo mais eu vou estar encerrando então com uma oração, certo? Vamos então ter aquele tempo.
Senhor, ainda quero pedir por esses pedidos, quero agradecer porque podemos fazer essa transmissão, porque conseguimos resolver o problema e estamos transmitindo, Senhor. Quero pedir também pela família do pastor Romilson, que faleceu, peço que eu possa estar abençoando essa família, possa estar consolando eles, Senhor, possa dar sabedoria a cada um deles, possa estar orientando, Senhor. Peço pelos sobrinhos do pastor Edilim, que estão com Covid, que eu possa estar com eles, possa estar curando eles, tirando essa doença deles, não deixa que venha acontecer outras coisas piores, mas que eles possam estar sendo curados, Senhor. Quero agradecer pela melhora do pastor Wellington também, que estava com Covid. Obrigado porque o Senhor o curou e já está melhor. Quero pedir pela saúde emocional tanto do pastor como da Marli, todos que estão lá, que o Senhor possa estar abençoando eles, possa estar trabalhando em seus corações, dando sabedoria, orientando, para que eles possam realmente sabendo como agir em cada situação, Senhor. Quero pedir também pela irmã Maria Aparecida, pela sua saúde, que o Senhor possa estar abençoando ela. Aproveite e pedir que o Senhor possa estar protegendo ela, que está trabalhando nesses dias, precisa garantir o sustento da sua família, que o Senhor possa estar abençoando ela, possa estar com ela, protegendo ela, Senhor, dessa pandemia ou de qualquer outra doença, Senhor. Quero também pedir pelo pastor Josimar, pela sua saúde, pelo seu coração, que o Senhor possa estar abençoando ele, possa estar curando essa doença, fazendo o seu coração voltar ao normal, Senhor. Peço pela compra do terreno da Igreja Palavra da Verdade, lá do pastor Mateus, que o Senhor possa estar abençoando, possa estar dando direção para eles, mostrando e dando condições para que eles possam comprar um terreno conforme a sua vontade, Senhor. Também quero pedir pelo Alan, pelo Guilherme e pelo Breno, que o Senhor possa estar com a saúde desses jovens que estão com Covid, que o Senhor possa estar abençoando eles também. Quero pedir pelas aulas teóricas e o curso que vai começar em MNE, que o Senhor possa estar abençoando ela, dando sabedoria também a ela e orientando. Seja com essa transmissão que tudo que ainda vai acontecer, que o Senhor possa estar nos abençoando, possamos fazer a sua vontade, Senhor. Em nome de Cristo que eu peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos passar então, irmãos, para os avisos agora. Então os avisos nossos são os mesmos, né? Não mudamos ali. Então, lembra sempre de se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque dessa forma, quando você ativa o sininho, você recebe todas as notificações. Logo quando é feita a chamada dos cultos, você recebe ali então a notificação. Lembra de compartilhar os vídeos com amigos e parentes. Todas as transmissões e gravações estão no canal. Essa e as anteriores também já estão. Então pode compartilhar lá. Lembra também das finanças da igreja. O valor da ousadoria, o dízimo, oferta. Lembra que o irmão pode tanto passar para o pastor ou transferir ou depositar na conta do irmão Mariano. Lembra de avisar o pastor ou até o irmão Mariano. Vamos lembrar de orar pela situação como um todo, né? A pandemia que está aí. Orar pelo nosso país, pela política também. E lembrar de orar pelas transmissões também. Agora eu vou reconhecer então os visitantes. Aí, depois de reconhecer então os visitantes, nós vamos para o final do nosso culto. Então, de visitantes, nós temos a Débora e o Rodrigo, são primos da irmã Marli, de Reserva, Paraná. Temos a irmã a dona Dulcineia Moraes, e temos também a dona Jade, que é... É a Jade. Isso, que é a neta da irmã Neuza Almeida. Isso. Esses são nossos visitantes. Os outros são irmãos da igreja, já são de casa, como o pastor disse. Então, esses são nossos visitantes. Quero lembrar os irmãos que teremos um novo culto no domingo às 19 horas, né? Uma nova transmissão. Então, que os irmãos possam estar lá sintonizando no canal do YouTube naquele horário que temos nossa transmissão. Quero dar uma boa noite aos irmãos e que Deus possa estar abençoando a cada um.